Fala galera, tudo bem? Aqui é Luiz Alves do Offscreen e hoje eu queria conversar com vocês sobre a segunda temporada de The Bear. Bom, a segunda temporada ela começa logo de onde a primeira temporada terminou. O restaurante Beef foi fechado e o Carmy optou por reformar ele completamente e fazer um rebranding para chamar o novo restaurante de The Bear. A série ela continua cheia de identidade e tão boa quanto a primeira temporada, se duvidar até melhor, porque agora os problemas que a gente acompanha o Carmy, a Sydney e toda a equipe que está por trás do The Bear lidando não são só com relação à cozinha, mas também com relação à obra, com relação a problemas pessoais. Então a gente vê muito desenvolvimento para além do que a gente tinha visto dos personagens na primeira temporada. Isso vem de uma ideia de querer começar de novo e correto. Esse aqui vai ser um local de destino. Elaboramos uma planilha de termos rápida aqui. Precisamos de dinheiro. Dá pra desligar essa porcaria, por favor? Como é que não te deixa louco? A segunda temporada ela conta com um ritmo tão dinâmico quanto a primeira temporada, embora em focos diferentes do da primeira temporada, né? Já que a primeira temporada focava num restaurante que estava desorganizado e no Carmy tentando organizar esse restaurante. A segunda temporada mostra o Carmy tentando organizar a própria cabeça e tentando passar essa organização para um novo restaurante que está para surgir. Isso se torna muito complicado porque a vida pessoal do Carmy começa a se envolver completamente com o profissional e vira uma bola de neve que, sinceramente, é muito caótica. O Carmy, ele é um personagem que sempre foi ansioso, sempre teve uma ansiedade social, e dá para perceber que nessa segunda temporada isso tá muito mais evidente do que estava na primeira temporada. Porque, embora na primeira temporada a ansiedade dele fosse bem visível, ela era completamente relacionada ao trabalho. Agora a gente consegue entender que ele é uma pessoa que não consegue distinguir a vida pessoal dele do trabalho dele, e isso vira tudo uma bagunça gigantesca. Outros personagens também crescem bastante, então a gente acompanha várias jornadas de crescimento muito interessantes. Então a Sydney está crescendo de maneira mais individual, o Rich também. Todos os outros personagens secundários ganham algum tom novo, algum subtexto mais interessante do que na primeira temporada, porque eles buscam não repetir as mesmas coisas que aconteceram na primeira temporada. Então, às vezes transformando alguns personagens que eram de background na primeira temporada em personagens regulares na segunda temporada, e por aí vai. Já que vai levar 6 meses pra abrir. 6 meses? Isso sendo Confiante? Pretencioso. loucos. Ainda pensando no menu do caos? A segunda temporada, ela tem o famoso episódio do caos, né? Na primeira temporada a gente teve o episódio que era um one shot da cozinha e de um dia na cozinha, que era sinceramente algo difícil de conter, né? De lidar. E a segunda temporada tem o 6º episódio, que é um episódio muito dolorido de assistir, muito relacionável, né? Muitas pessoas que passam feriados em família vão conseguir identificar algumas coisas que acontecem nesse episódio. E o episódio tem um roteiro genial, fantástico, com muitas coisas que a gente começa a ver durante a temporada, que a gente começa a entender melhor durante esse episódio da temporada. E esse episódio ele vem para pegar todas as pontas que eles tinham deixado mais soltas nos primeiros 5 episódios, dar um nó nelas e conseguir passar para outras coisas, né? Para outros tipos de crescimento, para outros traumas, para outros personagens evoluindo. E, sinceramente, é uma maneira muito divertida e triste de acompanhar um Natal em família. Esse episódio também conta com vários nomes de peso pesado no elenco. Eu não vou dar spoiler aqui, porque são nomes bem conhecidos, bem divertidos e que provavelmente ninguém esperava ver em The Bear, né? Mesmo que seja uma série que tenha, assim, seus grandes nomes, né?
mas são pessoas que já participam de outras séries muito bem estabelecidas, que participam de filmes muito bem estabelecidos, então é super divertido a gente acompanhar aí esses atores com papéis dentro desse universo. A segunda temporada ela tem um saldo extremamente positivo, como eu disse, talvez até mais positivo que a primeira temporada. Por quê? A segunda temporada ela é muito mais pessoal, muito mais emotiva, e mesmo que tenha menos do caos, a edição da série consegue dar essas pontuações muito interessantes para aquele sentimento que a gente tinha na primeira temporada, que era de mais ansiedade, mais sufoco, e aqui esse sufoco existe, só que de uma maneira diferente, de uma maneira mais pessoal, de uma maneira que não faz parte tanto do ambiente de trabalho no qual eles estão, e sim com relação às vidas pessoais dos personagens, o que torna tudo muito mais interessante. A segunda temporada também tem um saldo positivo, graças ao roteiro que eu já falei que é primoroso, dá cores novas a personagens que a gente não tinha conhecido tanto na primeira temporada, dá cores novas ao Carmen, dá cores novas a Sidney, dá cores novas ao Rich, e a gente consegue conhecer mais sobre esses personagens porque a gente está tendo mais tempo de conviver com eles, e é algo que é sempre muito bem interessante de ver, né? E é por isso que eu digo que provavelmente essa é uma das minhas séries favoritas desses últimos anos. O que a primeira temporada foi, essa segunda temporada consegue elevar o nível do jogo, e é muito difícil ver algo tão bem produzido assim em qualquer lugar. Então, assim, eu recomendo para todo mundo, é uma baita série. Essa temporada é uma baita temporada, provavelmente uma das melhores temporadas desse ano de séries que saíram, e muita coisa vai ficar marcada em você, muitas coisas machucam, mas muitas coisas agregam, e é super divertido de assistir. Então, assista The Bear, aqui no Brasil está disponível na Star Plus, toda a primeira e a segunda temporada estão disponíveis na Star Plus, e fica a recomendação aí para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.